Vamos falar um pouquinho sobre a temporada 2023, que é o grande divisor de águas, na minha opinião, do que tem sido o Vasco nesses últimos 10 anos. Vamos pegar que 2011 e 2012 foram 2 anos legais. 10 anos. Vou começar de trás pra frente um pouco, bem no senão da questão. Ano passado a gente viu aquela grita de SAF, não SAF, problemas políticos. Começando daí, você sempre foi favorável à SAF já desde o início? Eu, por exemplo, fui um cara que quando o Vasco empata em 0x0 com o Corinthians, lá na Arena Itaquera, que ali pra mim o Vasco já tava rebaixado, porque tinha que tirar 6 gols de saldo na última rodada, contra o Goiás, e não ia tirar nem a pau. Caiu. E eu falei, cara, eu não aguento mais viver esse inferno. Vende essa merda. Porque pra mim eu não vejo mais solução no Vasco com as atuais pessoas. Independente de quem tiver na cadeira, quem tiver do lado de fora vai encher o saco. E eu já por ser um cara mais novo, eu já tenho essa relação mais próxima de Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Pra mim já não é algo que assusta muito. A galera mais antiga tem um pouco mais de resistência a esse modelo de clube com dono. E lá eu já comecei a gritar, porra, eu não vejo a hora do Vasco ser vendido pra um sheik árabe, pra um cara desse aí. Porque na mão dessa galera, pra mim, não dá, chega, já deu. E aí eu vi até algumas pessoas que na época eram contra, que o tempo passou e realmente, pô, cara, não tinha jeito. Só o fato de ter livrado da mão dessa galera já é um grande plus. O que vai vir daqui pra frente eu já nem sei. Então eu queria te ouvir, você foi reticente no começo por esse pensamento, um pouco mais de pertencimento, ou já desde cara você tinha essa linha de que precisava chegar um novo dono e privatizar o futebol, digamos assim? Eu primeiro discordo dessa expressão que fala o Vasco vendeu. Privatizou o futebol. Eu acho que o Vasco tem hoje um parceiro, um sócio de 70%. Sabe? Eu acho que é um sócio que precisa ganhar dinheiro e que para isso precisa botar dinheiro. Normal, é um investidor. O Vasco tem um parceiro investidor hoje. Porque ninguém vai a campo torcer pela Vasco SAF. É o Vasco. A gente vai torcer pelo Vasco, independente disso. Eu acho que quando surgiu a situação da SAF, inicialmente eu quis entender. Também muito nessa vibe de não ver futuro, não ver perspectiva, da gente estar sempre envolvido ou em páginas policiais, ou em páginas de justiça, ou então em problemas de penhora. Enfim, era a vida do vascaíno com 5 rebaixamentos. E quando a gente começa o ano de 2022 e a gente faz 5 clássicos e perde os 5, sendo que para mim o jogo mais emblemático foi aquele jogo contra o Fluminense no Engenhão, que pra mim foi uma das maiores vergonhas dos últimos anos. O Fluminense tirou o pé, literalmente. Não, o Vasco não passou do meio de campo. Tá? O Jean até brinca lá no canal que ele pega a pranchetinha dele, a pranchetinha era assim. Era assim. O Vasco aqui. O Vasco tomou um sufoco, era pra ter perdido de 6. O Fluminense foi bacana com o Vasco. E ali eu falei assim, cara, não dá. Esse time talvez consiga subir, e eu me lembro que as primeiras rodadas da Série B do Brasileiro eram preocupantes, porque o time vencia, mas não jogava bem. Eu no início reclamava muito do Zé Ricardo, e o Emerson Rocha no canal, ele brincava, cara, o Vasco pontua com o Zé Ricardo. E eu passei a fazer uma coisa que é contra os meus princípios, porque eu me acostumei a ver o Vasco foda, Diego. Eu chegava no estádio, cobria jogo do Vasco, eu era o astro, porque eu cobria o Vasco. A gente era respeitado em qualquer lugar. A gente chegava em Porto Alegre, pô, chegou a imprensa, os caras que cobrem o Vasco. Eu me sentia jogador, parecia que eu tava jogando junto. Porque eu sabia que, bem ou mal ali, o meu time ia chegar e ia competir com os caras. Pô, tá chegando o Vasco, irmão. Tá chegando o Vasco de Romário, tá chegando o Vasco de Juninho, tá chegando o Vasco de Luizão, tá chegando o Vasco de Evaí, sabe? Tá chegando o Vasco de Bismarck, o timaços, cara, de você olhar assim, porra. E eu perdi isso, a gente perde isso. A gente virou patinho feio. O jogo do Vasco era um martírio. Quando o Vasco jogava fora, juro, cara, eu me sentia mal, eu parecia um boi indo pro abatedouro. Eu tinha certeza que a gente ia perder o jogo. Força zero. E aí você tem um sopro de possibilidade de vir um investidor. Porque a gente já ouviu várias histórias. Porque o sheik árabe, porque não sei da onde, porque a Qatar Airways, e os caras vão... E nunca se concretizava isso. E a gente via aquela agonia do Vasco, com perdão da expressão, porque eu cobri, foi meu primeiro clube que eu cobri, virar o América. O América, quando eu comecei a cobrir... Estrada falou isso sentado onde você tá. Em 1986, quando eu começo a trabalhar na imprensa esportiva, eu cobri o América. O América em 82 tinha sido campeão dos campeões. Em 86, eu cubro o América chegando à semifinal do Campeonato Brasileiro. E olha o que é o América hoje, cara. Joguei lá. Sabe? O América era um clubaço, com estrutura zero.
Zero. Treinava no estádio, antigo estádio Volney Brown. Né? A Tijuca, onde é o shopping hoje. Né? Então, a concentração era no quilômetro 18 da Rio Petrópolis. Eu ia lá. Então, tinha a base treinar lá hoje. Era muito legal, era muito bacana, mas você via que aquilo ali era bom para os anos 80, anos 90. E o Vasco parou. Acabei de dizer aqui, cara. Em 82, a seleção treinava na Toca da Raposa. O Vasco treinava atrás do gol, em São Januário. Sabe? O gramado de São Januário era horroroso, duro, quicava. Mas passou. Então você via que os outros estavam passando demais à nossa frente, cara. A gente ia virar Espanha nisso aqui. Porque era Palmeiras e Flamengo, e aí o Atlético Mineiro foi intrujão um ano, e é Palmeiras e Flamengo, e vai. Palmeiras e Flamengo já estão no Mundial do ano que vem. E a gente está aqui brigando. Então eu falei assim, a gente precisa ter um remédio, porque a gente vai morrer. E eu pensei, eu preciso entender o que é isso e o que isso vai dar de benefícios no futebol. Porque, desculpe, Diego, a associação, eu coloco em segundo plano, cara. Não é que eu acho que o Vasco... Não. A associação é para quem ama o clube, mesmo. Que a grande maioria, eu duvido. Gosta do futebol. Que gosta de aparecer às custas do futebol. Agora que eu quero ver a associação. E a associação, ela tem tudo, diante do que foi deixado, para andar com as próprias pernas. E a gente tem visto meio largado. Tá largado. Acho que o presidente Jorge Salgado, que faz uma gestão ruim, muito ruim, tem para mim o mérito de pelo menos ter aproveitado o mote da SAF. Que caiu no colo dele. Caiu no colo dele, tá? Eu acho que ele negociou. O mérito talvez ter sido escolhido uma boa parceira. Isso. A gente vai entrar nesse papo daqui a pouco. Que eu acho que também, por um lado, vale porque o Jorge Salgado é um cara do investimento, é um cara da grana. Não sei se fosse o Alexandre Campelo, que é um médico, tivesse a mesma expertise. Não sei. É uma discussão, sabe? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Porém, o clube associativo tá largado há anos. Só que o clube associativo sempre foi sustentado pelo futebol, que é a nossa maior paixão, a razão toda da gente estar aqui. E o futebol estava minguando igual a associação. Então acho que tem que salvar o futebol para salvar o clube. Porque hoje a gente discute um Maracanã, a gente discute um São Januário melhor, porque a gente tem um time de futebol. Porque eu não teria nem coragem de discutir um São Januário melhor e um Maracanã melhor, ou R$190 de ingresso, se eu tenho, com todo respeito, o Everton e Quinteiro no meu time, porra. Sabe? Não tem para discutir. Então eu acho que a SAF seria uma luz. Vamos ver qual é. Vai chegar o investimento? Cara, quem é a 77? O Josh Wander, que, pô, foi preso ali, foi preso a colar, e que, pô, os caras fazem o investimento. Eu acho só o seguinte, no mundo existe o bom e o ruim. Não dá para... Qualquer coisa na sua vida é uma aposta. Você faz esse podcast aqui porque você aposta que isso aqui vai chegar... Você não tem certeza que isso aqui vai prosperar, né? Você faz um baita de um time, o Real Madrid contratou lá Ronaldo, Becker e os diabos e não foi campeão de tudo. É isso. O Flamengo teve lá Edmundo, Sávio, Romário e virou palhaçada, virou piada, né? Então, tem vários exemplos de que o futebol... Quem me falou isso uma vez, por incrível que pareça, um cara tão combatido que eu defendo, porque eu acho uma injustiça. O Carlos Brasil falou pra mim quando ele era diretor do Vasco ano passado. Ele falou, Flávio, você acha que se eu não tivesse dinheiro eu não contratava? Eu não tenho dinheiro, cara. Lembra o Zé Ricardo falou lá pra mim aquele dia? Nunca tomei tanto não na época de matinê. Porra, só na época do matinê. Por quê? Porque não tinha dinheiro, cara. Não há dinheiro. O Vasco fazia escambo. Troca aqui, puxa da acolá, vai aqui, vai acolá, faz assim, faz... O Vasco está fazendo esse ano o que ele nunca fez em 125 anos de história. Ah, o Vasco contratou o Tostão nos anos 70. O Vasco contratou o Edmundo... O Vasco contratou vários jogadores. O Vasco está comprando o jogador. O Vasco está botando 100 milhões para dentro. Está fazendo mais investimento. Está procurando fazer um time competitivo. Para a gente ter uma esperança num futebol que, sinceramente, eu não acho que você precisa ter uma máquina. O Vasco esse ano, mantendo esse time, tendo uma boa estrutura de trabalho, vai competir no Campeonato Brasileiro.